Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o que aconteceu ontem, cara? O que aconteceu ontem naquele jogo da seleção, velho? Pra quem assistiu o jogo, é de se preocupar, porque o Brasil fez um jogo muito abaixo. Dá pra ver a diferença, o contraste de futebol entre Brasil e França. Infelizmente, eu não tô fiel ao Hexa, porque eu tenho várias críticas a fazer sobre alguns jogadores e principalmente o Ancelotti também. Porque assim, gente, pra quem assistiu o jogo ontem, dá pra ver que tem jogadores, não é que não está no nível da seleção no momento, mas jogadores que estão muito acomodados, mano. Jogadores que já estão com cadeira cativa, jogadores que já se sentem na Copa, entendeu? Se você for analisar um por um, pô, o goleiro Ederson, pô, a gente já tá cansado já da mesmice, né, mano? Sempre Alisson e Ederson. Aí sempre vem ou o Bento, ou o Cássio, na época, agora o Hugo, é sempre o Everton, que era do Palmeiras, que agora tá no Grêmio. Então, mano, é sempre mais do mesmo, né? Mas nunca goleiro que seja um paredão. Sempre as mesmas escolhas. Não tem como. As laterais me preocupam, porque a gente não tem lateral. Meus colegas estavam falando ontem sobre Matheus Bidu. Cara, eu sou corintiano e, pô, eu acho que ele tá jogando bem no Corinthians, mas assim, pô, você percebe, mano, que a gente tá... Quando a gente discute Matheus Bidu, quando a gente discute Alexandro, você percebe que o nível caiu. Pra quem já teve Roberto Carlos nas laterais, Cafu, pra Júnior, que era do Palmeiras, Kleber, que era do Corinthians. Mano, pra quem já teve esse tipo de lateral, até o Marcelo mesmo, pra quem já teve esse tipo de lateral, a gente ficar questionando Bidu, Arana, Alexandro, final de carreira, Danilo. Cara, qual foi a convocação? Mano, o que justifica a convocação do Danilo, o zagueiro do Flamengo? O que justifica, cara? O cara é zagueiro reserva do Flamengo. O cara foi convocado, mano. Isso percebe que a nossa linha defensiva, nosso sistema defensivo tá uma porcaria, mano. Meio campo a gente não tem. A gente não tem meio campo. Pô, o Casemiro joga muito, mas já passou o tempo dele, mano. Casemiro muito velho, já é um jogador veterano, sabe? A gente já tinha que estar pensando em sangue novo. Aí a gente vai lá pra frente. Vinícius Júnior. Cara, o que acontece com esse cara, velho, na seleção? Mano? O cara no Real Madrid, o cara é um monstro, velho. Chega na seleção. O próprio Jorge Igor ontem deu uma cornetada. Pô, quando ele é convocado, parece que manda um cone pra cá. O cara não consegue fazer nada. Ontem ele errou tudo que tentou. Ele errou tudo. Tudo. Um cara que há 1 ano, 2 anos atrás era o melhor do mundo, mano. O cara errou tudo. Mano, é de se revoltar. É muito revoltante, cara. É muito revoltante. Aí você tem na outra ponta lá o Rafinha. O Rafinha que também joga muito no Barcelona. Mas chega na seleção brasileira, eu não sei o que acontece, mano. Eu não sei o que acontece, velho. E aí junta com essa torcida da seleção, mano, que é uma porcaria, velho. Que não apoia, que é uma torcida que é igual do Flamengo, que dá 15 minutos, se não sai o gol, já começa aquela chiadeirazinha chata, sabe? Aí já junta tudo, mano. E aí, tipo, dá desânimo de assistir o jogo da seleção. Dá desânimo. Ontem mesmo foi uma coisa, além do desânimo, foi uma coisa preocupante, mano. Atacante, Matheus Cunha. Por quê? Por que Matheus Cunha, mano? Por quê? Eu quero entender, mano, o que esse cara fez pra estar como centroavante titular da seleção, mano. O cara tá fazendo uma temporada ok no Manchester United. Nada, tipo, extraordinária.
e o cara é convocado e vai ser levado pra Copa, certeza. O Igor Thiago, ele tá atrás só do Haaland no campeonato inglês de gols. E escolheram o Matheus Cunha para ser o titular da seleção. Aí ele vai lá e substitui pelo João Pedro. Outro cara também que não existiu, mano. Na seleção não existe. Tem jogador que é pra clube e tem jogador que é pra seleção. Então tá tudo errado. Tem muita coisa errada. Tem muitos jogadores que pela garra, pela dedicação merecia estar lá e não tá. Você entendeu? Tem jogadores que tá praticamente comendo a grama pra tentar buscar uma vaga na seleção e não tá lá. Por quê? Porque tem jogadores que tem cadeira cativa lá que vai pra Copa. Você entendeu? Eu esperava do Ancelotti uma postura de autoritarismo dentro da seleção. Ou seja, um exemplo: Vinícius Júnior, querendo ou não, é o nosso melhor jogador da atualidade. O melhor jogador nosso no exato momento é o Vinícius Júnior. Cara, ele chegar e chocar o mundo. Chegar que nem depois do jogo de ontem, aquele jogo ridículo, chegar numa coletiva de imprensa e falar assim: é o seguinte, já vou deixar um recado aqui pros jogadores que não vieram e pros jogadores que estão aqui. Ninguém, do goleiro até o roupeiro, ninguém tem vaga garantida na Copa. Ninguém. Esses jogadores, se continuar jogando o que jogaram aqui, não vai pra Copa, mano. Não vai. Você entendeu? Não vai, mano. Tem que colocar um choque de realidade nos caras. Os caras tiram o pé. Numa dividida, os caras tiram o pé, mano. Eu não vou concordar com isso, velho. Não vou concordar com isso. Com o Rafinha fazendo aquele jogo ridículo dele, mano. O Vinícius Júnior, como sempre, mano, é um bagre na seleção, velho. Pô, se for pra levar Matheus Cunha, leva o Yuri Alberto. Pronto, leva o Yuri Alberto, velho. Então, mano, eu, sendo bem sério pra você, eu tô muito decepcionado. Tô preocupado. Eu não coloco aposta assim que o Brasil vai chegar longe. Cara, a percepção que eu tenho é que o Brasil não passa nem da primeira fase. Essa é a impressão que tá dando, porque o Brasil não demonstra futebol, não demonstra confiança. A seleção que já foi a mais temida do planeta, mano, hoje em dia, velho, é feito de gato sapato. Ainda pela França ainda. Eu sei que é o time mais forte do mundo, né? Pelos jogadores que tem, pela qualidade que tem. Mas, sendo bem sério, mano, ontem foi um choque de realidade ontem. E, meu, se não entrar pra ganhar a Copa, se entrar como entrou em outras Copas do Mundo, festejando, só pode jogar no Brasil se souber tocar um pandeiro. Amigo, se for nessa mentalidade aí toda vez, mano, isso aí deu certo em 2002, mano. Em 94 deu certo, quase deu certo em 98, mas agora não dá, mano. Não tem como. E tipo, meu, o pessoal critica muito o Luxemburgo, mas, cara, por uma parte ele tem razão, mano. Porque hoje muitos jogadores perderam o interesse da seleção brasileira. Tem muitos jogadores que começam da base pensando na Europa e não na seleção. Então eu acho que tem que mudar esse tipo de mentalidade, mano. Eu acho que teria que mudar um pouco a forma de negociação para times da Europa. Tem jogadores que com 16 anos já tá vendido para a Europa. E eu acho que isso daí tem que mudar, mano. Tem que mudar algum projeto de lei, alguma coisa. Porque o brasileiro tá perdendo a essência, mano. Eu lembro que quando eu era criança, muitos jogadores lendários lá de fora se espelhavam em alguns jogadores brasileiros, mano. Ou o Pirlo, que era o maior batedor de falta,
um dos maiores batedores de falta que eu já vi, ele se espelhava no Juninho Pernambucano batendo falta, mano. Ele falou, pô, mano, esse cara, vou me espelhar nele pra bater falta. Então, mano, agora hoje a gente fica se espelhando no pessoal da Europa, tá errado, mano. O talento tá aqui, velho. Só que o que acontece? Como esse pessoal, esses jogadores novos já vão muito cedo pra Europa, eles aprendem o futebol de lá e traz aquela cultura porcaria pra cá. Sendo que não é assim, mano. O futebol brasileiro não é isso, velho. O futebol brasileiro não é o que o Rafinha demonstra. O futebol brasileiro não é o que o Brenda demonstra. O futebol brasileiro não é o que o Douglas, o Andrei Santos demonstra. Não é isso, velho. Não é isso. Então, cara, tem que fazer um projeto de lei que, tipo assim, ó, jogador só pode ir pra Europa depois dos 20, 21, 22 anos. Esse negócio de ir com 18 anos tá errado. Mano, e deixar o moleque jogar, mano. Deixar o moleque fortalecer o campeonato nacional. Você entendeu? Porque, cara, você aprende novas culturas lá de fora. Você só prejudica o futebol brasileiro. Essa é a minha visão. Então, sendo muito sincero, mano, o pessoal chama o Luxemburgo de louco, mas ele tem razão, mano. Tem razão em muitas coisas, porque o brasileiro perdeu a essência. Ontem só teve o Luiz Henrique, que foi um cara que encarou e não sentiu o peso do jogo. Mas de restante, ninguém tirou uma jogada, ninguém tirou uma surpresa da caixinha, nada. Ninguém tinha um drible. O Vinícius Júnior, cara, é decepcionante, cara. É decepcionante. Porque o jogador que mais dribla é o Vinícius Júnior. Ontem ele tentou e não conseguiu nada. Os passes eram horríveis. Os dribles que tentava eram os dribles que o pessoal já... Ah, isso aí eu já manjei já. Então, ontem ele tava muito previsível. Então, mano, é isso, galera. É isso. Minha visão de jogo ontem foi essa. Não tenho o que falar. Só rezar agora. Realmente, os memes aí do hino nacional substituir o hino com um hino de igreja por conta de enfrentar a França, a gente vai enfrentar coisas piores na Copa do Mundo, entendeu? Então, assim, recado pros jogadores. Mano, queime nossa língua, mano. Não quer receber crítica? Vai pro campo e joga bola. Você entendeu? Vai pro campo e joga bola. Mostra que a gente tá errado. Mostra que a gente tá errado sobre vocês. Aí eu vi um vídeo aí do pessoal falando assim, coincidências. Em 2002, tinha um cara que tava lá no PSG que depois virou um dos melhores do mundo, que era o Ronaldinho. Que aí eles estavam comparando o Endrick, que tá no Lyon. Aí depois, tinha um dos melhores jogadores do planeta que tava jogando no Barcelona na época, que aí o pessoal comparou o Rivaldo com o Rafinha. Aí o pessoal tava lá, e tem um craque que tava com problemas físicos e aí chegou e resolveu a Copa pra gente, que foi o Ronaldo Fenômeno, aí comparando com o Neymar. Gente, é sério mesmo, mano? Que isso fique só na coincidência mesmo, porque comparar esses jogadores, comparar o Rivaldo com o Rafinha, comparar o Endrick com o Ronaldinho Gaúcho e comparar o Neymar de hoje com o Ronaldo Fenômeno, gente, é só coincidência mesmo, só coincidência. Então, coincidência não ganha jogo, mano. Achismo não ganha jogo, entendeu? Então, é isso, velho. E sobre o Neymar, mano, a torcida ontem gritou o nome dele. Minha opinião, se o Neymar tivesse em campo, seria a mesma coisa. Não mudaria em nada. Por quê? Porque o Neymar, ele tá no mesmo ritmo que esses caras. Mas você percebe como o Neymar é diferenciado? Porque se esses caras estão em alto nível e jogando daquele jeito, o Neymar em baixa, sem intensidade, praticamente joga do mesmo jeito que esses caras em alto nível, mano. Infelizmente a idade do Neymar tá chegando.
Então ele vai perder. E já tá perdendo a intensidade, já tá perdendo forma física, entendeu? Então, assim, eu creio que o Neymar ele vai ser chamado depois desses amistosos. Eu acho que o Neymar vai ser convocado para a Copa porque a gente precisa dele. Mas confesso que não me anima porque ele não tem mais aquela explosão, aquela intensidade. Você entendeu? Então, e juntando com esses jogadores, ele vai ser mais um jogador comum mesmo. Não tenho o que dizer. Infelizmente, entendeu? O Neymar é um talento adormecido que não levou o futebol a sério. O Neymar hoje é um artista, não um atleta. Mas, assim, mudo minha opinião. Espero que... Não queria a convocação dele, mas depois do jogo de ontem, ele tem que ser convocado, não tem jeito. E agora é esperar, mano. Esperar agora os próximos jogos que vai vir agora o jogo contra a Croácia, aí ele vai começar a testar, ver se o Ancelotti começa a testar uma outra formação, outros jogadores como titular. E, cara, é isso. Não tem mais o que fazer. Não temos opções como tinha em 2002, que ficou muitos craques sem ser convocado, né? Hoje nós não temos opções, na verdade. Então vai ficar assim, né? Vai ficar desse jeito. Se ganhar a Copa, porra, foi a Copa mais desacreditada que eu acho que já teve. O pessoal falou que a seleção de 94 era fraca, né? E disse que a seleção campeã do mundo, a mais fraca das seleções que o Brasil já teve, foi de 94. Então, se o Brasil conseguir o Hexa, eu acho que essa vai vencer de 94, hein? Porque olha, sendo bem sincero, sem condições, né? E detalhe, falando também sobre a Brasa, né? Sobre o Brasa, que foi titulado no Brasil, o presidente da CBF, né, o Samir, ele deu uma entrevista à ESPN e disse que não vai aderir a essa campanha, porque ele falou assim que, na verdade, foi o esperado, né? Ele estava esperando qual seria a reação do povo brasileiro, tal, como que eles iam reagir, e reagiu negativamente. E aí na ESPN ele falou que não é Brasa, é Brasil, aquele meião escrito Brasa não vai mudar, só vai manter mesmo da camiseta lá, que é o da gola, dentro da camiseta, porque já tá feito, tal, e como tá escondido, não vai aparecer. Aquela camiseta verde que um fotógrafo tava escrito Brasa, não vão usar mais, vai retirar tudo que tem Brasa. E é isso. Só que com essa seleção aí, eu prefiro que chame de Brasa mesmo, porque Brasil é outra história, né, velho? Brasil é outra história. Essa seleção aí que jogou contra a França, essa aí é a Brasa. Agora, Brasil mesmo era o que eu e muitos colegas meus conheciam antigamente, entendeu? É isso, rapaziada. Alonguei um pouquinho aí, mas é um forte desabafo aí. E que venham mais polêmicas pra gente comentar e discutir. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acham aí.